Bom dia. Uma saudação muito especial aos nossos irmãos que estão em sintonia conosco para celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia em que celebramos com fervor os apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja nascente, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, seja Redentor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pedro e Paulo, testemunhas de uma fé e colunas inabaláveis da Igreja de Cristo. Os apóstolos nos deixaram a bela herança da fé. Pedro, pastor e vigário de Cristo. Paulo, o grande líder missionário que formou comunidades e anunciou a conversão em Cristo. Eles interrogam nossa vivência batismal, nosso testemunho e compromisso com o Reino. Não tenhamos medo das adversidades, mas sim a certeza da vida e da esperança, procurando viver no diálogo, na união e na misericórdia de Cristo. Façamos o nosso ato penitencial, número 4. Peçamos perdão ao Senhor porque não vivemos a fé em muitos ambientes da sociedade e de nossas famílias e não nos esforçamos para transformar. Perdoai-nos, Senhor Deus. Senhor, que ofereceste vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, pastor eterno, tende piedade de nós. Cristo, que prometeste o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, Redentor nosso, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus, lá no céu.
intenções da missa de hoje, pelos falecidos, Eduardo Aparecido, 30º dia, Maria Pitão Angarten, faleceu hoje, era mulher do Orlando Angarte, o Friaça. Silvia Terezinha Victor, aniversário de morte. Elaine Rosa Cardoso Banvarte, Ancila Banvarte, Carina Sigristi, Dolores Sigristi, Maurício Batagello, falecidos da família Ming, Antônia Zita Angarten Tioso, falecidos da família Carolina e José Angarten, João e Aldo Angarten, Antônia Sigristi, Vladimir Gonçalves Pereira, Emílio e Catarina Bartolomai, por todos os nossos parentes, amigos e conhecidos falecidos, por todos que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e a nossa comunidade. Pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial por Querubim Ambil, Mateus Ambil, Padre Amauri, Padre Caio e por todos os que estão com coronavírus. Dando graças e bênçãos para os aniversariantes dizimistas e colaboradores, Estela Amistaldo Rubega, Bernadette Ambil Banvarte, José Emma Banvarte, Daiane Empik e a Dani, por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Os apóstolos anunciaram com fervor a palavra do Senhor para que sejamos uma igreja viva, participativa e comprometida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
louvarei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que de tudo desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus caros irmãos e irmãs, prezados ouvintes, estão em sintonia conosco. Conforme vocês já perceberam, hoje a liturgia está voltada as suas atenções para dois homens que realmente fizeram importante presença no início do cristianismo: Pedro e Paulo. Ou então, se quiseres, São Pedro e São Paulo. Alguém pergunta: mas por que uma festa para os dois? Porque costuma chamar que Pedro e Paulo como colunas da igreja. É claro que a pedra angular da igreja quem é? Jesus Cristo. Pedro e Paulo são colunas da igreja, porque eles tiveram caminhos diferentes, mas na mesma direção. Pedro, qual a profissão que ele tinha? Pescador. Vivia da pesca para sustentar sua família, ele era casado, sustentar os seus familiares. E um dia encontrou-se com Jesus e ele perguntou: quem és tu? Eu sou Pedro, sou pescador de peixes. Então o que Jesus teria dito a ele? De agora em diante serás pescador de homens. Homens assim no sentido do ser humano, né? Paulo foi diferente. Paulo era um homem intelectual, um homem que conhecia profundamente o Antigo Testamento e era discípulo de um famoso rabino chamado Gamaliel. Então ele conhecia muito bem as Escrituras e sabia quem seria esse Messias. E no início da sua vida, o Paulo realmente tinha uma aversão total àquelas comunidades de pessoas que seguiam Jesus Cristo. A tal ponto que ele foi assim nomeado para ir até Damasco, uma cidade perto de Jerusalém, onde havia uma pequena comunidade de cristãos, fiéis a Jesus Cristo já. Ele foi com uma autorização para pegar aquelas pessoas, levá-las para Jerusalém, passariam sob um processo contra eles e seriam todos condenados à morte. E no caminho de Damasco, o que aconteceu, que nós todos sabemos? Paulo caiu do cavalo, não tem cavalo, caiu. Paulo recebeu uma luz e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a resposta que ele fez? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que me persegues. Isto é, a identificação da comunidade com Jesus de Nazaré. Daquele dia em diante, Paulo se converteu, se tornou depois o apóstolo dos chamados pagãos, dos gentios. Então são dois personagens marcados profundamente pelo apelo de Jesus de Nazaré,
convidando-os para deixarem suas tarefas e entregarem a sua vida para a expansão do reino de Deus. Haveria muito mais coisa para falar de Pedro e de Paulo, mas vocês conhecem melhor do que eu, tanto quanto como eu, que no final da vida desses dois homens, eles foram martirizados em Roma, no ano 64 da era do Império Romano, quando era imperador o famoso Nero, que incendiou a cidade e culpou os cristãos como responsável pela destruição da cidade. E, segundo consta na tradição, Pedro foi crucificado e ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de sofrer o mesmo sofrimento que seu mestre Jesus. Paulo, ao contrário, passou pela espada e foi degolado. Hoje temos o Vaticano, onde está também a sepultura de Pedro, e também em São Paulo, apóstolo Extramuros. Quem já vai para Roma pode ter visitado essa basílica dedicada a São Paulo. Tudo isso para nós, para respondermos aquela famosa pergunta: e vós, de quem dizeis que eu sou? Nós sabemos, desde criança nos ensinaram que Jesus é o Messias, o Salvador, o Redentor. Mas realmente, não basta apenas nós ficarmos sabendo quem é Jesus. O importante é saber como é que nós estamos em sintonia com Ele e a sua mensagem na nossa vida pessoal, familiar, comunitária, para testemunhar aquilo que nós queremos e celebramos, a sua presença em nosso meio. Nesse sentido, nós gostaríamos também de fazer uma referência, não agora, mas depois da comunhão, de alguém que dá continuidade para o trabalho de Pedro. Quem é? Atualmente o Papa Francisco, mas depois da comunhão nós faremos uma pequena retrospectiva da vida do apóstolo de Francisco, que intencionalmente já escolheu o nome de Francisco. Lembrando quem? São Francisco de Assis. Mas o tema vamos conversar um pouco depois da comunhão, tá bom? Então hoje na alegria de nossa fé nós estamos celebrando Pedro e Paulo, aqueles que realmente deram a sua vida na alegria do Evangelho, e hoje serve para nós como testemunho, como sinal da conversão e do seguimento de Jesus Cristo em momentos alegres, em momentos tristes de nossa vida. Pedro e Paulo sejam para nós a referência na nossa vida pessoal, familiar e comunitária, a fim de testemunharmos aquilo que nós queremos e celebramos, como sempre eu digo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé para fazermos nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as preces da comunidade, número 12. Ó Pai, na força da fé do vosso povo, vos suplica confiante. Ouvi-nos em vossa misericórdia, confirmai em vosso reino o povo que vos clama. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Iluminai vossa Igreja e vossos ministros, para que possam anunciar com fervor e alegria o Evangelho Redentor da humanidade. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Educai nossas comunidades na verdade do Evangelho, na partilha da vida e na solidariedade fraterna. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Favorecei com vossa graça vossos filhos e filhas que se dedicam em nome de Cristo,
na defesa da vida e dignidade dos pobres e escravizados entre nós. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. Confirmai-nos na comunhão e na unidade com vossa Igreja, acolhendo o ensinamento daquele que é vigário de Cristo na terra. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vosso reino. No silêncio de nosso coração, cada um de nós que está participando dessa liturgia, se assim o desejar, faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus e Pai, conduzi vosso povo na firmeza de vossa misericórdia e compaixão, e dai ao nosso tempo vossa paz. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob o alicerce, sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar nos seus louvores, cantando a uma só voz. Cantamos em seu
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. E tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte do nascer ou pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória de vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei em nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos da vossa Igreja. E atendei às preces de vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Mais uma vez façamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezar para nossos irmãos e irmãs que já nos deixaram.
por todos aqueles e aquelas cujos nomes trazemos em nossos corações, aqueles e aquelas cujos nomes foram citados nesta nossa celebração, especialmente a Maria Piton Mangarten, falecida hoje, e o Eduardo Aparecido, 30º dia, para que o Senhor acolha todos na plenitude de sua paz definitiva na casa do Pai. E acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciar eternamente em vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciar com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. E juntamente com Cristo, nosso Deus e Salvador, ofereçamos toda a nossa vida e nossas famílias, nossas comunidades ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com confiança e liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Na hora da homilia eu falei que hoje também é dia do Santo Padre, Papa Francisco. Francisco de Assis e Francisco de Roma. Ele escolheu esse nome, o único nome do Papa nessa longa lista que temos de papas. Ele escolheu Francisco. E não foi por acaso que ele escolheu o nome de Francisco. Porque ele está tentando viver aquilo que Francisco viveu, a vivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês conhecem um pouco a história dele. Ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1936. Portanto, ele vai completar agora em dezembro quantos anos? Coincidentemente, 85 anos. Tem alguém que vai celebrar o aniversário dia 4 de dezembro também, 85 anos. Ele foi eleito Papa no dia 13 de março de 2013. Portanto, já há 8 anos que ele é Papa. Depois de cada homilia que ele faz, ele diz assim, ele falou quando ele foi eleito Papa, a primeira palavra que ele disse foi o seguinte: rezem por mim. Lembra-se disso? E o lema que ele escolheu foi misericórdia elegendo. Significa, olhando com misericórdia o escolheu. Ele escreveu vários documentos, chamados encíclicas. O primeiro que ele escolheu foi justamente este, Evangelii Gaudium, que trocado em linguagem português significa o quê? Alegria do Evangelho. É sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Ele acredita em dias melhores, numa sociedade que vivemos hoje. O segundo documento que ele escreveu foi Misericórdia Vultus, isto é, o rosto da misericórdia. Depois ele escreveu uma encíclica sobre Amoris Laetitia, alegria do amor na família. Escreveu também um tema sobre ecologia, Laudato Si. Em 2020 ele escreveu também um tema chamado Fratelli Tutti. Alguém de vocês leu? Infelizmente, a grande maioria dos católicos não conhece a mensagem que o Papa... E os padres que leem, os bispos que leem, muitas vezes ficam, depois que leem, eles colocam na prateleira e fica por isso mesmo. Sim ou não? Não é crítica, é apenas observação. A riqueza do ensinamento do Papa Francisco merece um pouco mais de cuidado para que nós possamos entender o que ele pretende em nome do Senhor Jesus. Rezem por mim, diz ele, já falei para vocês isto. Santo Irineu de Lyon foi um bispo que viveu no século II de nossa era cristã. Ele diz o seguinte, que o Papa em Roma, ele é nada mais, nada menos do que aquele que preside a caridade. Nesse sentido, nós gostaríamos de fazer uma homenagem ao Papa Francisco, as imagens estão aqui do lado, para que nós possamos sempre rezar e cantar aquele canto de São Francisco: Senhor, faze de mim instrumento de vossa paz. Vamos ouvir e participar. Teu
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados em vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, sobre o qual se edifica toda a Igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Que a autoridade de Pedro e de pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida e ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.